Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber a Débora Matos e o Anilton de Sá. Eles vão falar um pouquinho sobre a missão, as ações pastorais que eles fazem, né, como igreja também, mas também estarão falando para nós sobre a campanha do 18 de maio, uma campanha que trata sobre o combate à exploração de crianças e adolescentes. Então, vocês são convidados a estar junto no programa de hoje, ouvindo esse bom bate-papo. Mas antes, convido você para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus, que é tirada lá do livro de João, no capítulo 14, do versículos de 15 a 21. O Senhor nos fala assim: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de acolher, pois não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixareis órfãos, e voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Que esta palavra fique no nosso coração e no mais íntimo do nosso ser. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já já com os nossos convidados. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Balão, convite, tudo para realização e decoração da sua festa, aqui na Queiroz Embalagens tem. Já as sacolinhas das lembranças e o lança-confete do Chá Revelação, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Pipoca, doce, embalagem, chocolate, bala, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Agora é para você da confeitaria, tudo para fazer aqueles doces e bolos deliciosos, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Agora eu quero falar com você que é amante de tereré. Olha, eu tomei e aprovei. Aqui na Queiroz Embalagens tem as jarras, tem o copo térmico e também tem esses copos aqui, ó, que são menores, que são bem legais para você poder tomar com seus amigos, com a sua família, curtir o final de semana, porque tereré é bom, mas é bom tomar com amigos, né? Então aproveita, já passa aqui na Queiroz Embalagens e compra o teu copo térmico que tá incrível. E lógico, na Queiroz Embalagens tem embalagens, ó, para hambúrguer e também para pizza. Aqui tem uma linha completa para você que é empreendedor. Esse diferencial é perfeito. Olha só, uma embalagem para salada. Mas além da salada, tem embalagem para açaí, tem embalagem para hambúrguer, tem embalagem para sushi. Com certeza você, empreendedor, vai encontrar a embalagem perfeita para o seu empreendimento aqui na Queiroz Embalagens. Você que tem uma hamburgueria, olha só o que tem aqui. Além do ketchup, mostarda, maionese, tem também o molho barbecue. Nossa, Queiroz Embalagens tem tudo para você, empreendedor. E para finalizar, ó, tem caixa de salgado, tem caixa de doce para aqueles brigadeiros. Também tem para batata frita,
com certeza você, empreendedor, vai encontrar a embalagem perfeita aqui na Queiroz Embalagens. E você também, confeiteiro, você também que vai fazer aquela festa, pode visitar a loja que você vai sair daqui feliz. Olha, eu adorei a loja, adorei conhecer, já garanti aqui os meus produtos e eu quero te falar onde fica essa loja tão incrível que é a Queiroz Embalagens. E fica aqui na principal do bairro João Eduardo, ao lado do restaurante Baixada do Sol. Então aproveita, já vem aqui conferir que você vai encontrar tudo que você precisa para o seu empreendimento e também para a sua festa. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Após o recado dos nossos patrocinadores, estamos aqui de volta com o nosso primeiro bloco do Prosa Diocesana. Quero agradecer imensamente ao Luiz, que está comigo hoje aqui na parte musical,
O Bruno, que sempre está aqui, não pôde estar hoje devido a uma viagem. A mãe dele está doente, ele teve que ir para Belém, né? Então nós estamos aqui unidos orando, pedindo que Deus a abençoe, que a mãe dele logo, logo esteja bem. E muito obrigado, Luiz, por sua presença. Muito bem, eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Débora, minha querida amiga Débora, e meu querido amigo Anilton. Sejam muito bem-vindos, a Débora Matos e o Anilton de Sá. Vocês, nesse primeiro bloco, estarão falando para a gente um pouco daquilo que vocês fazem nas suas paróquias, né? Começando pela Débora, né, Anilton? Sempre as mulheres em primeiro lugar. Débora, você é natural de Manaus, Amazonas. É uma manauara que há muitos anos mora no Acre. Bom dia, exatamente. Nasci em Manaus, mas o restante do meu desenvolvimento foi nas cidades acreanas, né? E estou aí desde sempre, com algumas experiências, né, aprendida com o povo acreano. Que legal. Você é casada com o Jean Silva, que também tem um trabalho bem legal, mãe de 3 filhos e 3 netos. Exatamente. Estamos casados há 34 anos, né? Os nossos filhos hoje, todo mundo já adultos e já com a chegada dos netos, com suas famílias, graças a Deus. E a gente, assim, é uma alegria, né, de tê-los como família e também junto dessa minha família, a família que a gente adquire na nossa paróquia, né? Eu tenho um apreço e uma gratidão muito grande, né? Porque quando eu me incluí em comunidade, né, eu fui atendida pelo serviço, né, pelo serviço pastoral de minha paróquia, que é a Sagrada Família. Em 1999, a minha família foi atendida pela Pastoral da Criança, atendendo meu filho mais novo. Hoje em dia ele já tem 28 anos, né, então faz muito tempo. E depois, quando encerrou o atendimento, porque a Pastoral da Criança ela acompanha até 6 anos de idade, eu senti o desejo, né, e também fomos convidados a ingressar mais na comunidade. E eu vendo aquele trabalho muito belo, me apaixonei pelo trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança e passei a ser voluntária da Pastoral da Criança no ano de 2001, estando até hoje. Enquanto voluntária, hoje eu estou mais no apoio para a Pastoral da Criança, porque é a minha raiz, né, pastoral, mas atualmente estamos, eu e meu esposo, como coordenadores da Pastoral Familiar da Paróquia Sagrada Família. Que legal, nós vamos falar um pouco mais daqui a pouquinho também sobre essa missão tão linda que vocês fazem pela Pastoral Familiar. Anilton, diferentemente da Débora, você é natural de Rio Branco. É um Rio Branco do pé rachado, eu posso assim dizer? Rio Branco do pé rachado. Casado com a Fabiana e uma filha. Isso. Estou casado, na verdade, participo da Paróquia Santo Inês, né? Eu venho vivenciando ali os trabalhos, né, da Igreja Católica desde criança, né? Sou da época que a Jocely Abreu era catequista, né? O saudoso Paulo. Amiga Jocely. Então a gente vem nessa caminhada desde criança na Paróquia Santo Inês. E estou casado com a Fabiana há 27 anos, né? Tenho uma filha de 24 anos. Nós fazemos bem participativa bem também, participativa, bem envolvida, né? Bem envolvida, graças a Deus. Ontem terminou o seminário, né, de orações, ela me convidou para ir ontem lá na Paróquia Santo Inês. Nós fazemos parte do serviço PPJ, que significa Primeiros Passos com Jesus. Então eu e a Fabiana já fomos coordenadores desse serviço. Hoje somos soldados do serviço. Trabalhamos com as crianças lá no PPJ. E também faço parte das Cáritas, onde a gente está lá com a Shirley e o Rony, que são coordenadores, fazendo um trabalho tão bonito aí com a população, né, com a sociedade e com a comunidade católica da nossa
abrangência, né? Nosso setor. Você teve uma perda difícil nos últimos meses, posso assim dizer, nos últimos dias, né? Foi a perda do seu pai, do seu Dico. Pessoa que eu tive o prazer de conviver, conhecer. Uma pessoa sempre ali muito próxima. Que marcas e que legado esse homem deixou para você, para os seus irmãos e irmãs? Uma perca muito grande, né? Faz 4 meses que perdi meu pai, né? E flamenguista de coração, como você sabe, né? Ele implicava muito comigo quando eu chegava lá na casa dele. Você lá viu o Vascaíno. Meu pai, ele desenvolveu um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele estava com oxigênio, dependendo do oxigênio, há 1 ano. Então ele sentia essa sede de servir, como ensinou a gente a servir, né, na Igreja Católica, né? E sempre ele pedia para que alguém fosse lá. E aí foi quando eu entrei em contato com você, e entrei em contato com alguns ministros da Eucaristia, dava a Eucaristia para ele. Você ia lá sempre fazer oração, então ele brincou com ele, seu Dico, eu tenho uma camisa do Vasco, ele deu um livro, você pode sair daqui, que eu sou flamenguista. Daquele flamenguista. Então ele deixou um legado de honestidade, né, de respaldado em muita fé, né, e respeito com o outro. É um legado que eu trago comigo, né, e tenho muito orgulho do meu pai. Vai levar para toda a vida, sempre, né, Nilton? Débora, você falava sobre essa missão que você e o Jean, seu esposo, exercem na Sagrada Família, ali como apoio, como pastoral da família. Como que vocês agem, como que é feito o trabalho lá? Então, a pastoral familiar, ela atua em 3 setores, né? O pré-matrimônio, pós-matrimônio e casos especiais. Nós atuamos nas 3 esferas, junto com nossos irmãos da nossa paróquia, a gente trabalha em unidade, mas especificamente, eu posso citar aqui, nos casos especiais. Como meu marido, ele passou por uma situação muito difícil, né, referente à dependência química, nesse contexto, após um tratamento que foi necessário ele passar, né, que foi através da comunidade terapêutica Arco-Íris, nós ficamos referência, né, nesses encaminhamentos da nossa paróquia. Então as pessoas, eles nos procuram bastante, né, nós temos várias pessoas que nós, através do nosso exemplo, né, da superação dele, nós encaminhamos algumas famílias, algumas situações, algumas pessoas que estão com esse problema para a comunidade terapêutica Arco-Íris. E os casos especiais, ele vem tratando exatamente também dessas dificuldades que as famílias enfrentam, né? Hoje em dia, nós sabemos que a dependência química, ela é um mal que ela assola a maioria das famílias, independente de ser uma família vulnerável, uma família de bom poder aquisitivo. Então, a dependência química, ela está no contexto social completo, amplo, né? E aí, graças a Deus, né, através do nosso exemplo, as famílias, elas nos acessam bastante para dar os encaminhamentos de como fazer, né? Meu marido já tem um trabalho específico de acompanhamento de algumas pessoas que fizeram o tratamento na Arco-Íris e hoje estão na fase que é a que nós falamos que é a 4ª fase, né? E nessa 4ª fase, ele é um grupo fechado, mas que ele também acompanha esses ex-internos, né, esses ex-residentes, para dar continuidade a evitar a recaída. É um trabalho voluntário. Totalmente voluntário, sim. Totalmente voluntário e também por gratidão a Deus, né, pela nossa comunidade. Graças a Deus, a Diocese de Rio Branco, através das obras sociais, tem essa casa, né, de acolhimento para esse grupo tão vulnerável, Pedro. Porque nós sabemos que quando existe uma pessoa comprometida com esse problema, ele não existe só o sofrimento dele, né, mas de todo o contexto familiar. E aí a família, ela precisa ser trabalhada nesse sentido. Então, foi um dos motivos que nós quisemos participar da pastoral familiar. Porque a gente sabe que
as nossas famílias precisam conhecer desse trabalho desenvolvido pela Diocese de Rio Branco, através das obras sociais, né? E a gente, como um agente de reconhecedor que é possível combater esse mal, a gente quis estar nesse setor também. Legal, que bonito, parabéns. Ô Anilton, você falava da participação sua, da sua esposa, da sua filha, ali colaborando no PPJ, que é os primeiros passos com Jesus, né? Que é um trabalho que vocês fazem de evangelização com as crianças. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho das ações das Cáritas, né? Como que você e juntamente todo o grupo ali trabalha, porque nós sabemos que são muitas famílias que vocês acompanham. Como que se dá? Primeiramente, Pedro, voltando ao PPJ, eu costumo dizer que o PPJ é uma pré-catequese. Nós pegamos as crianças no horário da missa e vamos celebrar, vamos colocar assim, a missa na linguagem das crianças. Então tem tudo aí, você vai mostrar as fotos, vai aparecer aí nos vídeos, a hora da hóstia, né, comungar, da paz. Então a gente celebra a missa na linguagem das crianças. Né? E é muito importante que quando as crianças vão para a catequese, elas já estão encaminhadas para a catequese. E o nosso trabalho é referência. Rio Branco, a Paróquia Santa Inês, a gente foi implantar o PPJ em Porto Velho. Então a gente está levando o serviço além, né, do que a gente faz. E voltando às Cáritas, as Cáritas é um serviço muito importante na nossa paróquia, né, na diocese. Ela tem feito um trabalho excepcional com a comunidade mais vulnerável, né, do nosso setor. No dia de terça-feira é confeccionada a sopa, a famosa sopa da Paróquia Santa Inês, e levamos para a comunidade do Panorama, onde lá eles fazem a distribuição. Já é a parte alta da cidade, já é uma outra dimensão de paróquia, né? Então, assim, a gente está, o nosso serviço está se alongando, se alastrando na capital, para a gente levar para os mais necessitados aí uma maneira de minimizar, né, esse sofrimento social que aí alastra no nosso país, né? E tem também um serviço de atendimento, às vezes nós fazemos palestras, como vai aparecer aí nos vídeos, voltado às crianças, né, de direitos e deveres de crianças e também com os pais, para estar ensinando os pais, levando o conhecimento para a comunidade mais carente, os seus direitos de verdade, na verdade, garantindo os seus direitos. Então é um trabalho excepcional das Cáritas. E como bem disse a Débora, nós católicos, nós que estamos na comunidade, nós que estamos na nossa paróquia, nós temos o dever de conhecer os nossos serviços, porque a gente, de algum modo, a gente tem como ajudar o próximo. E as Cáritas é um braço da diocese, né? Um braço da Igreja Católica que ajuda os mais necessitados. Legal, isso mesmo. O Luiz, tem um outro fator de missão que o Anilton não tocou, mas eu sei que ele promove, que ele faz, que também está junto, que está muito ligado com você, que é o texto dos homens. O Anilton, ele participa também lá na paróquia dele, e você também, né? Isso. Toda segunda-feira, né, a gente reza o texto dos homens na comunidade Santo Antônio. Então, começou com 3 homens. Hoje a gente já soma aí, tem segunda-feira 30 a 40 homens. E a última segunda-feira do mês, a gente faz um encontro social, onde os homens, né, do texto levam seus familiares para participar de um momento de social, com lanche, né, tem oração, tem uma palestra, né, e aí tem um lanche partilhado. Só que aí o interessante é que o nome é Texto dos Homens, mas não são só homens que participam. Os homens também levam suas esposas, levam seus filhos, levam seus parentes, para que a gente reze o texto juntos. Legal. Você participa lá na paróquia? Da São Peregrino. São Peregrino. Faço parte da banda de música do Texto dos Homens, onde todo terceiro sábado de cada mês a gente faz um evento social lá no lado dos Vicentinos, né? Tem o Texto dos Homens, logo em seguida a missa.
E é muito legal a banda É deles. muito bom. É um som gostoso de se ouvir, Isso. né? Um som pé no chão, como se diz, né, Luiz? Isso. Muito bem. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já já com o nosso segundo bloco. Aproveite e tome uma água, assim como nós iremos fazer aqui também. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Balão, convite, tudo para realização e decoração da sua festa, aqui na Queiroz Embalagens tem. Já as sacolinhas das lembranças e o lança-confete do Chá Revelação, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Pipoca, doce, embalagem, chocolate, bala, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Agora é para você da confeitaria, tudo para fazer aqueles doces e bolos deliciosos, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Agora eu quero falar com você que é amante de tereré. Olha, eu tomei e aprovei. Aqui na Queiroz Embalagens tem as jarras, tem o copo térmico e também tem esses copos aqui, ó, que são menores, que são bem legais para você poder tomar com seus amigos, com a sua família, curtir o final de semana, porque tereré é bom, mas é bom tomar com amigos, né? Então aproveita, já passa aqui na Queiroz Embalagens e compra o teu copo térmico que tá incrível. E lógico, na Queiroz Embalagens tem embalagens, ó, para hambúrguer e também para pizza. Aqui tem uma linha completa para você que é empreendedor. Esse diferencial é perfeito. Olha só, uma embalagem para salada. Mas além da salada, tem embalagem para açaí, tem embalagem para hambúrguer, tem embalagem para sushi. Com certeza você, empreendedor, vai encontrar a embalagem perfeita para o seu empreendimento aqui na Queiroz Embalagens. Você que tem uma hamburgueria, olha só o que tem aqui. Além do ketchup, mostarda, maionese, tem também o molho barbecue. Nossa, Queiroz Embalagens tem tudo para você, empreendedor. E para finalizar, ó, tem caixa de salgado, tem caixa de doce para aqueles brigadeiros, também tem para batata frita. Com certeza você, empreendedor, vai encontrar a embalagem perfeita aqui na Queiroz Embalagens. E você também, confeiteiro, você também que vai fazer aquela festa, pode visitar a loja que você vai sair daqui feliz. Olha, eu adorei a loja, adorei conhecer, já garanti aqui os meus produtos e eu quero te falar onde fica essa loja tão incrível que é a Queiroz Embalagens. E fica aqui na principal do bairro João Eduardo, ao lado do restaurante Baixada do Sol. Então aproveita, já vem aqui conferir que você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu empreendimento e também para a sua festa. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem.
Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Quando a chuva chega forte, o risco aumenta e o lixo nas ruas agrava a situação. A Prefeitura de Rio Branco atua todos os dias, limpa a cidade, recolhe resíduos e cuida de córregos e igarapés. Mas essa responsabilidade é de todos. Não jogue lixo em local impróprio. Proteja a cidade. Cidade limpa é boa para todos. A Prefeitura faz o serviço dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A responsabilidade é de todos. O povo sente a Prefeitura trabalhar pra gente. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também seu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana, hoje conversando aqui com a Débora Matos, o Anilton Sá. Eles falaram aqui para a gente no primeiro bloco da missão pastoral que eles exercem como igreja. E nesse segundo bloco eles estarão falando sobre a função pública que eles exercem como conselheiro e conselheira tutelar. Débora, ainda trazendo um ponto que eu acho que é importante a gente falar, você falava sobre a pastoral familiar, tem a questão da catequese matrimonial, né? Sim. A catequese matrimonial ela é de suma importância, né, para os casais terem o sacramento do matrimônio. Então, a catequese ela é desenvolvida pelo setor pré-matrimônio, né, de todas as pastorais familiares da diocese, e a Sagrada Família também, né, executa esse trabalho, onde se faz vários encontros em preparação inicial para esse casal ter um conhecimento da vivência matrimonial. Inclusive, está em fase, né, de implantação em todas as paróquias, um novo itinerário, né, que é de acompanhar esse casal por um período antes do sacramento do matrimônio. Então, a Sagrada Família também está com esse serviço, né, de
de contribuir com os nossos irmãos que ainda vão iniciar o sacramento do matrimônio, né, com as nossas experiências de vivência matrimonial. Que bonito. Falando agora sobre um assunto que particularmente eu tenho um grande carinho, que eu gosto, até porque eu tive a graça de ser conselheiro tutelar durante 2 mandatos. Naquele período eram 3 mais 3, né? Eu fiquei quase 6 anos. E vocês estão nessa função agora, você e o Anilton, né, Anilton? Desde 2016. Uma pergunta que eu queria fazer, porque às vezes as pessoas confundem muito a função do conselho tutelar, né? Às vezes acham que o conselho é isso ou é aquilo. Pergunto, qual a função do conselho tutelar, Débora? Pois então, uma pergunta parece simples, porém complexa. Por isso que a sociedade ela interpreta, né, de alguma forma, muitas vezes divergente do que determina a lei. A função de conselheiro tutelar ela está descrita no artigo 131, que é zelar pelo cumprimento do direito, né? Claro que dentro da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz algumas atribuições específicas no artigo 136. Mas é uma função, né, como você bem disse, que nós estamos aí nessa função desde 2016, de bastante lutas e intensidade, lutas bem intensas, porque primeiro temos que ter um olhar de cristão para aquele irmão que está chegando ao serviço, né? Porque quando uma pessoa procura o conselho tutelar, o órgão conselho tutelar, é porque muitas vezes, a maioria das vezes, é porque aquela criança, aquele adolescente, ele está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? De várias questões, vulnerabilidade social, inseguranças, a própria ausência de alguns serviços e muitas vezes vítima do sistema, da família também. Então, o conselho tutelar ele vai atuar requisitando alguns serviços para que essa criança, esse adolescente seja atendido de forma qualitativa e tenha seus direitos fundamentais garantidos. Legal. Ô Anilton, hoje na cidade de Rio Branco são 4 conselheiros ou 4 conselhos tutelares. Mas é um desafio que nem sempre foi assim, né? Veio o primeiro, depois o segundo, o terceiro e agora, por último, o 4º. Como que esses 4 conselhos trabalham juntos? E eu faço uma pergunta também, como que é essa área de abrangência deles? Então, Pedro, como você disse, você esteve conselheiro, né? E aí, para a comunidade aqui que está assistindo, prosa diocesano, o Pedro foi uma das pessoas que me influenciou a estar no conselho hoje. O Pedro, quando conselheiro, eu sempre conversava com ele, eu tinha sempre curiosidade sobre o conselho tutelar, sobre algumas situações, e aí eu sempre levava demanda para ele. Ele falou assim, poxa, Nilton, tu tem o feeling de ser conselheiro, então a gente aceitou o desafio e a gente já trabalha mais de 2016, já antes, mais de 10 anos com crianças e adolescentes, em alguns projetos, e aí a gente aceitou esse desafio e hoje a gente está conselheiro tutelar. E aí, o Pedro foi um dos primeiros conselheiros tutelares de Rio Branco, né? Antes existia só um conselho tutelar, 2013, mais ou menos, 2012. Um pouquinho até antes. Até antes, né? E aí depois foi instituído o segundo conselho tutelar, e em 2014 foi instituído ou foi criado o terceiro conselho tutelar de Rio Branco. Então eu fazia parte eu trabalhava no primeiro conselho, o meu primeiro mandato lá em 2016 com a Débora, no primeiro conselho, né? E aí a gente vinha numa luta já para a criação do 4º conselho tutelar, devido ao aumento da população de Rio Branco. E agora em outubro de 2023 foi sancionado a lei e criado o 4º conselho tutelar, onde eu estou conselheiro tutelar,
portanto, é o bebezinho dos conselhos tutelares, né? Então, nós conselheiros tutelares conseguimos, em conversas, a gente conseguiu entrar num consenso de atendimento, de área de abrangências de atendimento, onde fizemos as divisões de bairros. Então, o primeiro conselho tutelar, ele fica mais... Na verdade, a gente dividiu assim, a Estrada da Sobral, o principal da Estrada da Sobral, o lado direito, a região da Sobral, sentido centro-bairro, o lado direito da Estrada da Sobral, onde fica o lado da UPA, da Sobral, o primeiro conselho atende toda aquela abrangência. Do outro lado da Avenida Sobral, todo lado esquerdo, é o quarto conselho tutelar, e aí se juntando com Bosque, Papuco, Preventório, Centro aqui de Rio Branco também. Cadeia Velha, né? E o primeiro conselho ficou Floresta, Universitário, e a adjacência ali desses bairros. Na verdade, a Avenida Ceará, todo lado esquerdo, é do primeiro conselho tutelar. O segundo conselho tutelar ficou responsável pelo alguma parte do Bosque, ali dividindo ali Antônio da Rocha Viana, todo lado esquerdo, centro-bairro, é a responsabilidade do segundo conselho tutelar. E alguns bairros, Tucumã, Rui Lino, ficou nessa abrangência. A maioria dos bairros da parte alta da cidade, né? Ficou também sobre a responsabilidade do segundo conselho. A gente conseguiu uma divisão igualitária, Pedro, porque para não ficar um conselho atendendo mais, trabalhando mais que o outro, né? Ou sobrecarregado, né? A gente conseguiu dividir 35 bairros para cada conselho tutelar, só que aí a gente nomina os sub-bairros, que são as invasões, são algum loteamento que ainda não são cadastrados ou registrados na prefeitura, e a gente acaba também fazendo esse atendimento nessas abrangências. Correto. Débora, além desse trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar, vocês também têm alguns órgãos parceiros, né? A delegacia, MP, juizado, CRAS, CREAS, os CAPs e as próprias escolas. Como que é feito esse trabalho de junção e para que as ações elas aconteçam juntas? Bem, o próprio estatuto ele fala da integralidade dos serviços, né? Então, é de suma importância assim, para o órgão Conselho Tutelar essa parceria com esses órgãos que você citou. A delegacia é um deles, né, que é um serviço importantíssimo nessa atuação de identificar a vítima e dar atenção, né, os cuidados, dar os encaminhamentos corretos. Os CRAs, os CREAs, né, que são equipamentos da assistência social. O Ministério Público também, né? E o próprio juizado, quando a situação requer a judicialização do fato atendido, né? Mas é importante. A escola também é um parceiro muito, muito importante, porque nós... Ela está na ponta ali, Está na ponta e recebe as crianças, os adolescentes, e é lá, dentro do contexto escolar, que na maioria das vezes se identifica situações de violações de direito. Então, a escola ela é um equipamento de elo, né? Inclusive a lei também diz no artigo 13 que ela tem a obrigação de notificar os casos que a escola tenha conhecimento de ameaça ou violação de direito, né? Que deve obrigatoriamente comunicar ao Conselho Tutelar. Correto. Então essa parceria ela se chama rede de proteção, né? E que essa rede ela deve trabalhar integrada, de forma integrada. Ela não pode estar furada de maneira nenhuma, né? É o nosso desejo, né? Infelizmente a gente se depara com alguns desafios, mas alguns furos. Mas a gente consegue, né, através do diálogo, dar esse atendimento para essa criança e esse adolescente. Ô, Anilton, hoje talvez os desafios são maiores. Na minha época de conselho tutelar, talvez nós tínhamos pontos mais tranquilos de serviços, mas hoje os desafios são muito maiores. Te pergunto, como que está sendo esses desafios na execução dos serviços? Como bem frisou a Débora, Pedro, a gente está tentando, né? Tentando não, a gente vai à luta, né? O conselheiro tutelar ele sempre está lutando, você sabe disso, para a gente conseguir
consertar os elos, né? E aí lá atrás os atendimentos eram mais tranquilos porque não existia essa precariedade, né, de serviços. Na verdade, a gente falta pessoal, né, para trabalhar, né, para a população aumentou, o né? número de casos também. Muito isso. E aí sem contar que Apesar hoje que sempre tiveram muitos casos. Muitos casos, mas hoje está muito mais, né, devido ao aumento da população. Nós hoje estamos quase 480 mil habitantes em Rio Branco. Em média, cada conselho atende uma população de quantas pessoas? Seria em torno de 100 mil? Sim. É preconizado nas resolução. resoluções, né, do Conselho Nacional que a cada 100 mil habitantes exista um conselho tutelar. Mas assim, a realidade de Rio Branco, ela se depara em quantidade maior. Hoje já então pediria um quinto conselho tutelar. Exatamente. Desde a criação do 4º conselho já pedia 2. Exatamente. Só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, a gente pode pensar ali no bairro Calafate, né? O bairro Calafate ali ele tem aproximadamente 80 mil pessoas, né? Então, só ali para aquela abrangência ali do bairro Calafate seria um conselho, né? A Baixada da Sobral também, o próprio Alto Alegre também, aqui a parte alta da cidade também requer número de bairros que tem uma quantidade populacional muito grande, né? A gente é de uma cidade que nasceu ou foi criada de invasões. Então, cada dia tem uma invasão nova. Então, requer um olhar mais amplo, né, para garantias de direito, para a gente estar tentando atender a todos. E como você falou, é mais difícil hoje, porque lá no passado não muito distante, eu vou falar assim, quando você estava conselheiro tutelar, você atendia um menino de 10 anos, ele falava assim, tio, sim senhor, eu estou entendendo. Ou a mãe também falava assim, sim senhor, seu conselheiro. Hoje a gente vai atender uma situação, um menino de 10 anos fala assim, sim tio, e aí, qual é a sua? Entende? Então a gente tem vários desafios, né? A gente não pode, a gente está falando aqui, a Débora bem frisou, a gente tem que pensar também no lado, tem que estar espiritualizado e atender as pessoas como um ser humano de verdade, né? Então a gente tem que ter coerência nos nossos atendimentos, porque veja bem, muitas situações que chegam no conselho tutelar são vítimas das vítimas. Então lá atrás a mãe era vítima, não teve um acompanhamento ou um encaminhamento correto, e aí ela normalizou ou normatizou a situação da violência, que eu fui abusada já, isso é normal, minha filha foi abusada, isso aí tu não vai morrer, entende? Então a gente está tentando desmistificar desde 2016 alguns olhares que a população tinha de Rio Branco, que o Conselho Tutelar era punitivo, o Conselho Tutelar era a polícia. Então, a gente sempre vai nas escolas ministrar palestras e a gente fala com pais e também com professores. Era um órgão que trazia medo. Né? Então, a gente está dizendo, você não se aquietou, eu vou já chamar o Conselho Tutelar para lhe levar. Então, a gente está tentando desmistificar esse olhar da população. E esse é um dos desafios que a gente tenta modernizar o atendimento do Conselho Tutelar no sentido de tirar alguns costumes que tem dos nossos antepassados, que a gente só puxava a orelha, só para educar tinha que puxar a orelha, vamos colocar assim. E é importante, Pedro, a gente também complementar a fala do conselheiro Anilton sobre isso, porque assim, infelizmente, de uns anos para cá, né, a violência ela tem aumentado, né, em todas as cidades do Brasil, e o Acre e Rio Branco não é diferente, né? A questão do acesso à internet, que é um outro lado que vocês têm hoje de atender esses problemas que a gente não tinha naquele período. Exatamente. Então, assim, são questões que hoje em dia a violação de direito ela perpassa numa complexidade grande, porque exatamente também por essas vias do acesso, né? Principalmente no caso que você citou da questão da internet, que ela tem duas vias, né? Ela tem um mecanismo de ensinamentos, né? Mas também tem um paralelo, que nós sabemos que as pessoas de má índole, elas utilizam dos recursos tecnológicos para praticar crimes, né? E isso é uma realidade. E também é desafiador, hoje em dia, estar conselheiro tutelar é muito desafiador nesse sentido. Também a falta de conhecimento da sociedade ainda é muito complexa, porque as pessoas não compreendem que o órgão, o Conselho Tutelar, ele é um órgão
que ele vai atuar sempre na proteção, né, na busca de zelar por esse cumprimento de direito, que os serviços protejam essa criança e adolescente como a lei determina, que ela tem prioridade absoluta, ela precisa de cuidados, ele está em fase de desenvolvimento e aí... E nós somos parciais, né, Pedro? Nós somos parciais para os direitos da criança e do adolescente. Um dado atendimento falou assim, mas é imparcialidade isso. Não, mas eu sou parcial. Eu sou parcial em garantir o direito da sua criança. Então, independente da pessoa ser rica, pobre, preta, branca, índia, enfim, a gente tem que garantir o direito integral da criança, né? E aí a gente se depara também, Pedro, e não pode deixar de falar, é que hoje o maior mal nas famílias é a falta de Cristo. Então ninguém fala mais de Deus, ninguém fala mais de Cristo com seus filhos, não tem aquele momento. Então a gente vê que as famílias são desestruturadas de todos os aspectos. Eu costumo brincar que a gente não recebe um buquê de flor quando bate na nossa porta, é só problema. Então nós, conselheiros tutelares, temos que trabalhar a nossa espiritualidade para a gente estarmos bem para atender o outro. Então temos que se cuidar para cuidar do outro, né? E então, assim, tem agora, foi sancionada a nova lei aí do ECA Digital, que é muito importante que os pais tenham a obrigação de estar monitorando os seus filhos até 16 anos em todo o movimento na internet e na rede social. Muito bem, ótimo. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já com o terceiro bloco, onde eles estarão falando para nós aqui sobre algumas campanhas que irão acontecer nos próximos dias. Fique ligado conosco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Balão, convite, tudo para realização e decoração da sua festa, aqui na Queiroz Embalagens tem. Já as sacolinhas das lembranças e o lança-confete do Chá Revelação, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Pipoca, doce, embalagem, chocolate, bala, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Agora é para você da confeitaria, tudo para fazer aqueles doces e bolos deliciosos, aqui na Queiroz Embalagens também tem. Agora eu quero falar com você que é amante de tereré. Olha, eu tomei e aprovei. Aqui na Queiroz Embalagens tem as jarras, tem o copo térmico e também tem esses copos aqui, ó, que são menores, que são bem legais para você poder tomar com seus amigos, com a sua família, curtir o final de semana, porque tereré é bom, mas é bom tomar com amigos, né? Então aproveita, já passa aqui na Queiroz Embalagens e compra o teu copo térmico que tá incrível. E lógico, na Queiroz Embalagens tem embalagens, ó, para hambúrguer e também para pizza. Aqui tem uma linha completa para você que é empreendedor. Esse diferencial é perfeito. Olha só, uma embalagem para salada. Mas além da salada, tem embalagem para açaí, tem embalagem para hambúrguer, tem embalagem para sushi. Com certeza você, empreendedor, vai encontrar a embalagem perfeita para o seu empreendimento aqui na Queiroz Embalagens. Você que tem uma hamburgueria, olha só o que tem aqui. Além do ketchup, mostarda, maionese, tem também o molho barbecue. Nossa, Queiroz Embalagens tem tudo para você, empreendedor. E para finalizar, ó, tem caixa de salgado, tem caixa de doce para aqueles brigadeiros, também tem para batata frita. Com certeza você, empreendedor, vai encontrar a embalagem perfeita aqui na Queiroz Embalagens. E você também, confeiteiro, você também que vai fazer aquela festa, pode visitar a loja que você vai sair daqui feliz. Olha, eu adorei a loja, adorei conhecer, já garanti aqui os meus produtos e eu quero te falar onde fica essa loja tão incrível que é a Queiroz Embalagens. E fica aqui na principal do bairro João Eduardo, ao lado do restaurante Baixada do Sol. Então aproveita, já vem aqui conferir que você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu empreendimento e também para a sua festa. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas.
Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-íris, para um novo homem. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Quando a chuva chega forte, o risco aumenta e o lixo nas ruas agrava a situação. A Prefeitura de Rio Branco atua todos os dias, limpa a cidade, recolhe resíduos e cuida de córregos e igarapés. Mas essa responsabilidade é de todos. Não jogue lixo em local impróprio. Proteja a cidade. Cidade limpa é boa para todos. A Prefeitura faz o serviço dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A responsabilidade é de todos. O povo sente a prefeitura trabalhar pra gente. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Oh, minha alma, retorna sua paz. Como criança, bem tranquilo, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a paz. Como criança, bem tranquilo, no regaço acolhedor de tua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna a paz.
Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. No programa de hoje aqui a gente teve o prazer de conversar com a Débora Matos, com a Nilton Sá, amigos de longas datas. Nesse terceiro bloco, eu queria perguntar para vocês como que estão algumas datas previstas de alguns encontros. Por exemplo, 18 de maio já está bem aí, né? Então, como que está essa preparação desse momento, que é um momento muito importante, que várias mãos se unem para combater, para estar falando desse combate tão especial que o Conselho Tutelar faz e outros órgãos também. Débora. Bem, 18 de maio, né, ele é bem publicizado, né? Essa campanha do Faça Bonito, porque por questões de violação de direito anteriores, né? E aí essa data, ela traz uma responsabilidade para os serviços fomentar sobre esse assunto, sobre principalmente os crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. E essa campanha, ela é uma forma de combater, né? E nesse contexto dessa campanha, os serviços e o Conselho Tutelar também, né? A gente trabalha as questões no intuito de prevenção. E um dos parceiros é a escola. No artigo 136, inciso 12, ele traz essa responsabilidade para o Conselho Tutelar promover nos setores, na comunidade, informações sobre maus tratos envolvendo as crianças e adolescentes e a dignidade da criança e do adolescente, esse crime que ele vem contra a dignidade sexual, ele entra nas situações de maus trato. Então, o Conselho Tutelar, na sua prática, né, faz palestra com as crianças, com os adolescentes nas escolas, promove rodas de conversa com os pais. São muitas ações, né? Caminhada, né? Tem escolas que promovem caminhada e os conselhos tutelares também são convidados a participar. Que legal. Ô, Anilton, como é que está o processo do CAICA, que é o Centro de Atendimento Integrado de Criança e Adolescente? Eu sei que, na verdade, é uma discussão já antiga, né? Teve alguns avanços, e uma abelhinha me disse que possivelmente possa ser que a gente tenha esse centro daqui a um tempo. Na verdade, Pedro, o CAICA é um sonho de uma luta muito antiga dos conselheiros tutelares. Lembro que a gente ia nos hospitais, ia nas autoridades, né, Débora? A gente formou uma comissão para a gente tentar sensibilizar as autoridades que criasse um local que tivesse atendimento específico para crianças, principalmente para meninos que fossem vítimas de abuso sexual. Que hoje a gente tem um pronto-socorro disponível para atendimento de meninos, né? Então, assim, essa luta é muito árdua e longa, né? E já é muito tempo. Então, a Débora faz parte da comissão, né? Ela foi nomeada a representar os conselheiros tutelares. Estão em conversas, né? Já tem um local, né? Então as conversas estão muito avançadas, e esse sonho vai tornar realidade num futuro aí não muito distante, né? A Débora pode falar com propriedade, porque foi nomeada pelos conselheiros a fazer parte da comissão, então ela está mais nas reuniões, inclusive quinta-feira tem outra reunião, né, Débora? A Débora pode explicar mais sobre o CAICA, pois ela foi, por livre e espontânea pressão, ela foi nomeada a representar a gente nessa comissão. Ô, Débora, para que as pessoas entendam, o CAICA ele seria como se fosse uma OCA, né? Com os atendimentos ali, mas no cunho da criança e do adolescente. Exatamente. A proposta do Centro Integrado é exatamente essa. É um local onde terá o serviço de atendimento para essa criança e o adolescente vítima, né? Então, como é que funciona essa OCA, né?
Não é essa, mas assim, mais para exemplificar, Sim, né? como que é a nossa OCA aqui, que nós já temos, né? Que ali tem vários Todos os tipos de serviços, serviços, né? Isso. Então, o serviço de atendimento inicial deve ter nesse centro de atendimento, que ele vai entrar delegacia, IML, serviço de saúde, não o serviço de saúde específico como no posto de saúde, não, mas para o atendimento inicial daquela vítima que está chegando ali. Para que ela não possa ir em vários lugares, né? Exatamente. Uma equipe técnica, e é exatamente isso, Pedro. O Centro de Atendimento Integrado, ele é para cumprir o que determina a lei, uma lei, né, que ele fala da escuta protegida, e que é evitar essa revitimização. Porque na atualidade, as crianças e adolescentes vítimas, infelizmente, ainda por falta de conhecimento de muitos órgãos, aquela criança ela fala da situação que ela vivenciou aqui para a delegacia, fala lá no serviço de saúde, fala por onde ela vai passando, ela vai falando, e isso é um problema muito difícil de ser, né, para aquela criança sofrer novamente, falando novamente, é um outro reviver, né, a violência que passou, a violência sofrida. Então, esse centro ele vem para que isso rompa, né, faça esse rompimento dessa revitimização. Então, essa criança vai entrar nesses serviços, não vai ser a criança, ela vai ser atendida e protegida naquele serviço, e o que vai caminhar é o primeiro relato dela. A intenção desse acompanhamento, desse atendimento é isso, e eu digo para vocês, né, realmente é um sonho muito antigo, não é os conselheiros atuais, a gente continuou o trabalho, a luta dos conselheiros lá do primeiro conselho, né, do segundo conselho, quando foi criado em 2010, lá 2000. A gente só pegou o cajado, 2001, né, para continuar a luta, né? Isso. E aí todo mundo já se sonhava, né, com esse atendimento qualitativo. E lá atrás, Pedro, a gente fez uma conversa com as instituições e com as autoridades. O Ministério da Saúde, ele nomeia a sala de custódia, é até feio o nome, né? Para atendimentos de vítimas de abusos sexuais do sexo masculino. E aí o CAICA, ele vem bem a calhar, porque ele vai atender aquela nossa luta antiga, né? Mas mais moderna, né? Porque lá vai ter para as meninas também. Para as meninas, para vítimas, né? De crianças e adolescentes vítimas, né? Então, lá no CAICA, ele vai ter psicólogo, ele vai ter o perito criminal, ele vai ter a delegacia lá dentro, vai ter o judiciário lá dentro, o conselho tutelar lá dentro. Então, assim, a gente brinca e a gente nomeia uma OCA para crianças e adolescentes. Lá onde a criança, até dormitório vai ter, né? Vai ser disponível. Então, assim, é uma luta que a gente vem dando continuidade da época que você foi conselheiro tutelar, e acho que é um prêmio para a comunidade, né? E a nós como conselheiros tutelares, essa luta ferrenha mesmo, que a gente está todo dia e toda hora com situações de violação de direito. E bem lembrado a Débora, aqui o artigo 13, mas o artigo 56 também fala que as escolas têm a obrigação de informar o conselho tutelar, esgotar das medidas escolares qualquer tipo de situações de violência cometida contra os seus alunos. Então, como foi falado no começo, as escolas são de fundamental importância, porque lá eles recebem os filhos, lá eles recebem criança e adolescente, e lá eles passam a maioria do dia ou do tempo com as crianças. E aí, voltando lá ao 18 de maio, nós desenvolvemos uma estratégia com os professores, que eles passam uma redação para as crianças falar sobre o tema. E nessa redação, claro que os professores vão oferecer ponto, né? E aí todo mundo quer ganhar meio ponto, 1 ponto. E lá nessa redação é passado depois para a gente, e a gente consegue identificar situações de vítimas de abuso sexual naquela redação, e vítimas que são feito vítimas no próprio lar. Tá? Então, 95% das situações de abusos sexuais são cometidos no meio intrafamiliar. Então, são pais, avós,
padrastos e também irmãos que cometem os crimes sexuais hoje aqui no nosso Brasil. E aí, é uma informação muito importante, o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, ele diz lá do 2022, ele diz que o Maracanã, quando tem assim um jogo de final de time, estou falando de time, Fla-Flu, né? Ele lotado, ele é 75 mil, né, lugares. Então, o anuário ele indica lá, em 2022, que tem 65 vítimas de abuso sexual. Então, nós temos 65 mil infantes, crianças e adolescentes dentro do Maracanã pedindo socorro. E aí a gente conta aqui, Pedro, com a ajuda de vocês, né, comunidade católica, você que está assistindo esse programa, de forma geral, que possa fazer a denúncia, não se cale. Porque quando você tem conhecimento de uma situação de violação de direito e você se cala, você está sendo conivente, você está sendo coautor daquele crime. E o seu vizinho, o seu filho, seu parente, seu afilhado pode estar pedindo socorro e você não está, e você está deixando de ajudar uma vítima de exploração sexual. Ô Débora, falando de como que as pessoas podem fazer as denúncias, né? As pessoas que nos escutam, que nos assistem agora. Nós sabemos que nós temos alguns números, que você depois pode falar, mas também tem alguns órgãos, fora o conselho tutelar, que as pessoas podem também procurar, né? Sim. Hoje em dia as pessoas têm medo de fazer denúncia, né? Mas existe mecanismo, o próprio Conselho Tutelar é um deles, né? Que recebe denúncia anônima, né? Mas hoje existe o 100, né? O Disque 100. O Disque 100, né? Você pode discar o 100. Essa ligação, ele vai cair em nível nacional, ele vai cair em Brasília, mas ele é disparado para os setores, né? Se for uma situação de qualquer tipo de crime, ele também, além do Conselho Tutelar, ele é disparado para o Ministério Público, para a delegacia. E é importante essa denúncia, é importantíssimo. O conselheiro Anilton, né, agora eu vou me remeter assim, à questão do conselheiro Anilton, falando em si, trazendo esse chamamento para todos nós, né, principalmente para a comunidade aqui que está assistindo, nessa importância, porque é uma violação que acontece muitas das vezes intrafamiliar e que aquela criança ela está sofrendo ali, que muitas vezes a família vem perceber quando está visível, quando essa criança ou esse adolescente já está se automutilando. Então, há anos, muitas vezes, essa criança, esse adolescente está em sofrimento em decorrência dessa violação de direito. E aí, além do 100, né, da denúncia no 100, tem a denúncia que você pode fazer para os 4 conselhos tutelares. Existe, atualmente, está atualizado no site da prefeitura o número do telefone dos conselhos tutelares, que inclusive funcionam 24 horas. Muitas vezes, por questões de estar ocupado, as pessoas não conseguem de imediato, mas pode ligar que os conselhos tutelares, os telefones, eles funcionam 24 horas. E aí eu vou deixar aqui os números, né? Por favor. O primeiro conselho, né, que é responsável da abrangência da parte baixa da cidade, o número é 98423-3413. O segundo conselho, que é da abrangência da parte alta da cidade, né, é 98401-2415. O terceiro conselho, que é responsável da abrangência do segundo distrito. Tudo que é do segundo distrito é responsabilidade do terceiro conselho. Então, o número é 98423-2708. E aí, tem o quarto conselho, que o Anilton bem falou, que é o bebezinho dos conselhos, né? Que é responsável tanto por tanto de alguns bairros da parte baixa quanto da parte alta. O número é o 98401-2545. Mas além desses números que eu falei aqui, se você quer fazer a denúncia diretamente, você pode estar procurando a própria delegacia, né? Tem as delegacias que funcionam 24 horas, no entanto, a delegacia da criança e do adolescente funciona até as 14 horas, né? Das 7 às 8, e após esse horário,
das 14 horas, funciona o plantão na delegacia. Então, se você procurar a delegacia, você vai receber o atendimento, né, e vai ser dados os encaminhamentos necessários. Lembrando, Débora, o Pedro, para todos que também existe o 190, né, a Polícia Militar. Então, qualquer dúvida, disca 190, a Polícia Militar vai saber fazer os encaminhamentos, vai conseguir contactar-nos e a gente tentar aí promover aí, e zelar pelo cumprimento do direito, na verdade, a efetivação do direito, né, que está acontecendo lá. Muito bem, olha, foi um prazer ter vocês aqui conosco no Prosa, mais uma vez, com o Luiz aqui, que é sempre um prazer. Esses próximos programas ele estará aqui junto comigo, que o Manuel Bruno possa novamente estar aqui, e dizer que vocês contem sempre com o Prosa Diocesano para divulgar uma mensagem que vocês queiram dar. Que Deus continue abençoando grandemente a missão pastoral, familiar, mas acima de tudo o trabalho que vocês fazem com tanto amor, porque eu entendo muito bem que ser conselheiro tutelar é um mandato. A gente não pode estar ali simplesmente pelo fator financeiro, o provento que vem, não, mas é um mandato, é um exercício que você que lá possa estar, entenda que você tem algo importante a colaborar. Obrigação. Pedro, a gente que agradece, né, em nome dos 4 Conselhos Tutelares de Rio Branco, essa oportunidade, né, da gente estar mostrando ou falando do nosso serviço, Conselho Tutelar, mas também falando sobre a nossa vivência, né, Débora, de vida católica, de comunidade, e conte com o Conselho Tutelar ou com os Conselhos Tutelares no que precisar. E aí eu vou ser audacioso e falar que se precisar e não tiver nenhum canal que você possa fazer essa denúncia, procura o Pedro aqui na Prosa, que aí o Pedro ele sabe onde encontrar-nos e a gente vai atender com certeza com maior satisfação do mundo e com carinho. Mesmo. Muito obrigado, Pedro. Eu também agradeço, né? Assim, fiquei muito feliz, Pedro, de você lembrar, né? E também da importância desse diálogo. Nós somos muito gratos, assim, eu digo enquanto família, muito grato, né, pelo serviço pastoral desenvolvido pela Diocese de Rio Branco. Nós somos prova viva disso. E graças a Deus, enquanto profissional, né, do serviço público, nos colocamos à disposição através do Conselho Tutelar, né, deixei os números aí para vocês terem conhecimento. E é de extrema importância mesmo. A gente está sempre falando sobre isso, né, sobre questões que nós, muitas vezes, não somos esclarecidos, né? A comunidade, ela precisa de esclarecimento, ela precisa saber onde estão os serviços, né? E vejam, né, quantos serviços nós falamos aqui, né, hoje. Falamos dos serviços públicos, né? Mas também falamos dos serviços desenvolvidos pelas obras sociais, né? Vocês imaginem, né, quanta beleza. Eu vejo, assim, tanta beleza, né, tanto amor desenvolvido pela Diocese de Rio Branco, né, através, ofertado através dos serviços, né? Nós já tivemos aqui no Prosa várias pessoas que passaram por aqui, inclusive serviços pastorais, assim, de extrema necessidade para as pessoas, né? Pastoral da Sobriedade foi uma delas que já passou por aqui, né? A comunidade Presença, que está ajudando na comunidade Arco-Íris, né? Também o serviço da Pastoral da Criança, que é um serviço importantíssimo, que de verdade vai lá na família, onde muitas vezes o serviço público não chega, e a Pastoral da Criança vai até lá, identifica a situação, atende aquela família, acolhe aquela família, protege aquela criança, orienta aquela família. E vejam quanta beleza existe, quanto amor existe nesses serviços pastorais, né? Então,
assim, uma satisfação imensa e um sentimento de gratidão imenso, porque eu reconheço, né, o tanto de importante nas obras sociais executadas através da Diocese de Rio Branco. Muito obrigada. Amém, Débora. Muito obrigado. Esta semana, nosso coração está em luto pelo ocorrido no Instituto São José. 2 vidas foram perdidas e outras pessoas foram feridas, carregando marcas que vão além do físico. Neste momento de profunda dor que passamos, que possamos nos unir em oração pelas famílias, amigos, alunos e por toda a comunidade escolar, desejando força, acolhimento e esperança. Que Deus conforte os corações dilacerados. Minha solidariedade aos familiares da Alzenir, da Raquel e às irmãs servas de Maria reparadoras e a toda a comunidade educativa do Instituto São José. Que possamos juntos encontrar caminhos para cuidar uns dos outros com mais empatia e segurança. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você.